Olá pessoal, bem-vindo a mais um SBN TV News aqui pela RPTV, Rede Paulistana de TV, aqui pelo canal 8 da NET de Americana, para mais 9, 10 cidades aqui da nossa região. Em breve, novidades para você em mais canais, mais cidades entrando aqui pelo canal 8 da NET também, futuramente outra rede também. Bom, como sempre, um convidado especial. Hoje tenho o prazer de prazer de receber meu amigo Molina, Ricardo Molina. Vamos falar sobre vários assuntos, vamos falar também de basquete. Em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo Molina, prazer em ter você com a gente aqui no SBN TV News, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Magrão. É uma honra estar do seu lado Muito novamente. Obrigado, hein? É um amigo de longa data e é um prazer estar novamente aqui na TV, que reforço e digo sempre que tem apresentado uma estrutura fantástica. Parabéns a vocês. Tá certo, muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, apresentar quem é o Molina. O que o Molina está fazendo aqui? Bom, o Molina, para quem não conhece, gente, ele nasceu em Estrela do Oeste. Estrela do Oeste. Certo? Vou fazer um breve relato de quem é, né? Já é pai, eu lembro quando nasceu, Henrico, né? Henrico. Joga basquete há muito tempo, jogava, pelo menos, né? Tentava. Agora não dá mais. Jogou com o pai, com o irmão, com a família Graças toda. Graças a Deus, com o pai e com o irmão, tive a oportunidade. Durante muito tempo trabalhou aqui na parte de comercial da Unimed. Continua trabalhando agora só com a sua empresa, que é a Clarian, que faz toda a parte comercial da Unimed. Perfeito. Certo? Também no basquete aqui da cidade americana, basquete feminino principalmente. Durante quantos anos? 8 anos? Aqui em Americana foram, desde 2006 até 2016, 10 anos. 10 anos de basquete 10 anos com aqui. basquete aqui em Americana. Quantos títulos? Graças a Deus foram muitos. Foram Só pra gente... 26 títulos. 26 de títulos. 21 disputados. 21 disputados. Sim. Quer dizer, tá bom, né? É uma Tá média boa, né? Projeto social com mais de 1.500 crianças, categoria de base. Realmente foi um momento muito especial. Tá certo. Bom, agora vamos fazer aquela pergunta. Você é engenheiro, pós-graduado em marketing, serviços, logística, enfim, tem uma lista grande aqui do que você faz. Não vou entrar aqui no mérito da sua formação. O que te levou, de repente, a encampar o basquete, por exemplo? A gente vai chegar em São Paulo, mas vamos, em primeiro lugar, partir daqui. O basquete, Magrão, é do berço, né? Graças a Deus, a minha família é todo esportista, gosta de esporte. Meu pai era um basqueteiro nato, minha irmã, e já nasceu pingando a bola. Então, graças a Deus, eu tive uma formação extremamente positiva na parte esportiva, principalmente o basquete. E quando eu vim trabalhar na Unimed, aqui em Americana, eu vim para trabalhar na área comercial. E tinha o basquete, que é o basquete que eu estava na arquibancada sempre assistindo, acompanhando, sempre trabalhei com isso. Então foi esse movimento que me leva muito tempo no basquete. E quando eu entrei na Unimed em 2006, não tinha mais a categoria principal. E isso levou a que o projeto social ele estava sendo diminuído. Por quê? Porque acabou o espelho. O espelho é a categoria principal. Então nós voltamos à equipe principal, mais do que os títulos que são extremamente importantes, mas conseguimos levar o projeto social para Santa Bárbara, para Nova Odessa, Americana, trabalhando com mais de 1.500 crianças de 6 a 12 anos no projeto social. Tá certo. Eu vou desviar um pouquinho do assunto, porque os meus convidados me ajudam a fazer o programa e eu tenho algumas perguntas da parte política que eu acho que é super interessante, porque nós estamos batendo aqui, o programa chama-se Sociedade, Política e Negócios, que é a ideia que eu sempre tive há muito tempo. Você teve o prazer de ser um dos primeiros. Com certeza. Quando ainda a gente fazia na NET TV, era outro canal, outra história, e agora junto aqui na RPTV. Mas a ideia sempre foi a mesma, de falar com os homens de negócio que estão aí apostando nesse país, os políticos que têm aí o poder de colocar o país nos trilhos, né? E a sociedade que está aqui na expectativa de tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós temos aqui na principal manchete, eu não sei se o pessoal vai conseguir colocar para mim, por favor, aqui da Folha de São Paulo, que eu tenho aqui: os presidenciáveis de esquerda pregam ação conjunta para enfrentar ataques a Lula, né? Por quê? O ex-presidente estava, não sei se parou, fazendo essa caravana no sul do país, foi recebido aí de uma maneira muito ruim pelo povo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente vai voltar já no basquete, pode ficar tranquila, viu, Cássia? Eu sei que você já está aí falando, mas fica tranquila. Porque a gente tem que falar de política, negócio e sociedade. Ontem, um suposto atentado, né, tiros foram disparados contra essa caravana. O ex-presidente não estava, mas agora todo mundo está falando a esse respeito.
Você acha que era um momento bom para o ex-presidente ir ao sul do país fazer essa caravana, essa carreata? Eu entendo que a situação do ex-presidente Lula é uma situação que é visível a todo o país, o que está acontecendo, julgamento, se defendendo da forma como ele pode. Então eu acho que não é um momento adequado para isso, né, Magrão? Não Até foi pela meio integridade provocativa física, essa né? caravana? Eu falei isso ontem. Eu não sei qual o movimento, da onde veio, de lá ou de cá, né? Mas eu acho que não é uma necessidade de fazer isso no movimento, que pode ocorrer alguma coisa. Não sei se é provocação do próprio ex-presidente, mas eu acho que, enquanto brasileiro, a gente não aguenta mais uma situação dessa, né? A gente quer ver coisas positivas, coisas que vão realmente andar para frente, e a gente está sempre martelando as mesmas coisas. Isso faz muita gente desistir de lutar pelo Brasil, e eu acho que esse é o maior erro, é lutar pelo Brasil. Então, isso, na minha opinião, é um movimento que não vai levar nada para nada, e nós temos que começar a pensar diferente. Bom, a gente tem aí até o próximo dia 4 a expectativa do julgamento do HC. Também está íntimo agora do Supremo. Antigamente, se eu falasse HC, seria Hospital das Clínicas, né? Agora o pessoal já sabe que é um habeas corpus que poderá livrar, por enquanto, o ex-presidente da cadeia, essa história toda. Se for julgado favoravelmente, vai ter reação. Se for julgado positivamente, vai ter reação. E aí? É isso que eu estou falando. É uma situação que, de qualquer forma, vai ter debate. Vai ter debate. Então, eu entendo que deve se prevalecer a justiça, seja ela para que lado for, mas deve se prevalecer a justiça, e que seja cumprida e que seja encaminhada. Eu acho que, independente do lado que vai reagir ou não, tem que se cumprir o que a justiça realmente determinar, e tem que realmente acontecer. Tá certo. Agora, mudando só um pouquinho o foco, mas falando ainda de política, você já viu tantos candidatos, pré-candidatos a candidatos para a presidência da República como esse ano? Eu acho que mostra o vácuo que a gente tem hoje, né? A falta de nomes, a falta de opções, a falta de realmente ter uma inspiração para que todo mundo volte a pensar positivamente pelo país. Então, sai um monte, né? Pré-candidato, pré-candidato. Então, eu acho que, de certa forma, a eleição precisa ser mais respeitada. Eu acho que o movimento político precisa ser sério, mas nós precisamos de pessoas que realmente façam que isso seja sério, senão vira bagunça. Tá, deixa eu só lembrar o nome de algumas pessoas. O que eu estou achando interessante é que algumas pessoas que nunca participaram, nunca foram políticas, que nem agora temos aí, acho que é Flávio Rocha. Flávio Rocha, a gente estava falando a respeito dele, ele que é... Da Riachuelo. Da Riachuelo. É presidente, ele é dono da Riachuelo, né? É o presidente majoritário da Riachuelo, né? Mais um nome que já vem agora pelo PRB, que foi lançado também. Temos aí o Meirelles, que também nunca foi candidato, pelo menos à presidência da República. Ele já foi eleito, inclusive, deputado federal. Abandonou na época que ele foi ministro da Economia, da Fazenda, acho que do Lula, tempos atrás. Alguns nomes que não estavam sendo ventilados, saindo um pouco fora, pelo menos, dos tradicionais. Teremos aí a possibilidade, acredito que muito remotíssima, do ex-presidente, porque ele já é ficha suja, não vai estar nessa história. Poderá vir o Haddad na sequência. O Alckmin, que já está aí há tanto tempo como governador, também já foi candidato à presidência da República. O Bolsonaro, que é uma certa novidade, pelo menos à presidência da República. Marina Silva, olha só quantos, estão contando o dedo. Outro dia estava fazendo uma conta, acho que dá mais de 10, e ainda tem muitos para serem ainda aprovados ou não. Vamos ver o que vai acontecer até a data. O que você acha dessa movimentação diferente? Por exemplo, esses nomes que a gente falou agora aqui. Eu creio que é assim, Magrão, que a política ela passa por um momento tão de insatisfação de todos, que as pessoas estão procurando alternativas, estão procurando formas de poder ajudar o Brasil. Então, quando eu vejo pessoas novas se lançarem, como por exemplo o Flávio, eu não vejo como ruim, não. Eu vejo como uma ponta de vida, de esperança, né? Novidade, né? Esperança para a gente. Eu acho que o novo, desde que ele seja realmente um cara com história, um cara com credibilidade, não necessariamente na política, porque ele é o novo na política, mas ele tem toda uma história, eu acho que sim, nós devemos olhar com carinho. Os demais já têm uma vida política, já é mais fácil a gente poder olhar e fazer uma análise pelo histórico dele,
E o novo é aquele cara que a gente sabe que ele é novo na política, mas a gente não conhece, a gente conhece, na verdade, o histórico pessoal e profissional dele. Uhum. Então, na minha opinião, são as duas coisas. Vão existir as pessoas que serão novas, porém já conhecidas no mundo político, e é muito mais fácil você fazer uma análise porque você conhece ele enquanto político. E o novo, que você conhece a parte profissional dele e que você entende que isso ele vai também praticar na política. Então, eu acho que é normal esse movimento, mostra realmente que até mesmo os políticos sabem que precisa ser feita alguma coisa, e quem decide, não tem nem dúvida nenhuma que a gente tem que entender isso, somos nós, o povo, nós que temos que decidir por o melhor. Nós não podemos deixar passar mais 2 anos de eleição, depois mais 4, para dizer o Brasil está ruim, porque quem elege somos nós. Então cabe o povo, a população, entender se esses 10, 12, 15, o que realmente, quem vai fazer algo para o nosso país, que passa por uma questão de valores, de princípios, de pessoas que realmente vão praticar o bem. Então, eu acho que isso é um requisito já muito valioso no mundo que nós vivemos hoje da política. Tá. Antes da gente mudar de assunto, eu sempre falo aqui também, gostaria de saber a sua opinião, existem alguns aplicativos, até pela própria internet, você pode fazer aí uma pesquisa na vida pregressa do seu possível candidato, aquela pessoa, vou votar naquele cidadão, tal, não sei o quê. De repente fazer uma pesquisa para ver se ele está envolvido em algum tipo de problema, se de repente ele fez aí alguma coisa de bom aí para a população, enfim, no cargo que ele assumiu, se ele for candidato à reeleição, e do novo que de repente pode estar chegando por aí. Você concorda, você acredita que de repente é por aí a internet pode aproximar e facilitar aí a escolha de muitos candidatos e fazer inclusive uma renovação muito alta na Assembleia, no caso aqui do Estado de São Paulo, legislativa, né? São tantos deputados estaduais, também deputado federal, que são 513, se não me engano, senador, né? E governador, a gente sabe quais são os candidatos também? Eu acho que a internet veio para ficar, nós sabemos disso, hoje praticamente quase tudo é internet. Nós temos que tomar cuidado com os famosos fakes, né? Porque assim, se você, Magrão, você vai lá, faz uma denúncia contra uma pessoa, por mais leviana que ela seja, é obrigação da justiça fazer a investigação. Uhum. E isso já tornou-se uma matéria. Então, esses cuidados nós devemos ter. Por isso que, assim, quanto mais pesquisar, mais procurar, mais estar próximo. Eu digo muito assim, existe um critério que algumas pessoas fazem de votação que eu acho prudente. Conhecer a pessoa, estar perto da pessoa e principalmente ter acesso. É o que nós estamos fazendo, está próximo, então tem que ter acesso às pessoas. Isso é fundamental para quando você precisar realmente de alguma coisa, você está perto dele. Então, eu creio que isso é um caminho também. A internet é uma coisa que funciona bem, desde que ela não tenha esse lado de fakes, que a gente sabe que... Tem que prestar atenção muito nisso também. Exatamente, mas eu tenho certeza que dessa vez nós vamos ter uma surpresa muito positiva com as inovações que estão por vir. Tá certo. Agora vamos diretamente à sua área. Eu gostei muito da sua participação e faço questão que os convidados opinem a respeito da política, que é o que realmente vai mudar a nação. Não adianta falar, eu não gosto de política, Magrão, eu não participo. Magrão, política é o que muda. Se eu puder te interromper, é assim... Não só política, pode como deve. Quando eu vejo 40% de abstenção numa eleição, deixar de votar, deixar de exercer... A gente está cansado, a gente não aguenta mais, a gente quer distância desse assunto, mas deixar de votar é deixar acontecer o que está acontecendo e deixar ir. Então, assim, eu acho que assim, nós temos que se encorajar, encontrar uma pessoa que a gente possa realmente acreditar que pode fazer algo pela gente. Poxa, mas eu já acreditei naquele, não aconteceu nada. Por isso que tem esse momento de renovação. Mas não deixar de votar, porque deixar de votar privilegia aquelas pessoas que querem continuar no poder, que não correspondem ao que foi confiado a eles. Então, eu acho que nós temos que pensar dessa forma. Abrir a mão de votar é abrir a mão do nosso país. Eu acho que isso é doído, é chato, mas nós temos que exercer essa democracia. Porque se você não vota, alguém vota. Alguém vota. E o resultado? Essa história de você votar branco, anular voto, isso não adianta nada. Isso só beneficia as outras pessoas que estão lá para votar naquele que de repente pode ser um dirigente muito ruim. Exatamente, perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo comercial.
Vamos falar do reconhecimento regional do Ricardo Molina até o reconhecimento internacional. Você está bem na fita, hein? Estamos trabalhando. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito dessa história do Ricardo Molina. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Ok, estamos de volta aqui pelo canal 8 da NET, aqui de Americana, para toda a região, falando com o Ricardo Molina, ele que é um dirigente super reconhecido aqui na nossa região, também agora internacionalmente. Vou falar um pouquinho do Ricardo Molina. Você foi eleito dirigente do ano. A presidente da LBF foi condecorado com um prêmio dedicado às personalidades do basquete nacional. O basquete nacional, depois que você teve um certo tempo aqui em Americana, 10 anos, você falou, né? Trabalhando aqui, muitos títulos, aquela coisa toda. Por que parou? Parou por quê? Olha, o basquete feminino, o basquete em si... Eu falei parou por quê aqui em Americana, viu, gente? Depois a história continua. O basquete, ele é um esporte, assim como... Eu digo assim, futebol é religião, não se discute. O restante é tratado como esporte amador e, como todo esporte amador, tem suas dificuldades. Aqui em Americana, como em todos os lugares do país, nunca foi fácil fazer basquete. Nunca foi tranquilo, como são os grandes patrocínios de empresas do futebol. Então, aqui em Americana, nós, não só o basquete, mas a maioria das modalidades dependiam de uma lei municipal, que era o incentivo ao ISSQN, que é realmente o que transformava a cidade numa cidade esportiva. Né? E por questões de inconstitucional, alguma coisa assim que o jurídico do município entendeu que precisava ser revisada. Esse tempo de revisar e começar um novo formato criou um buraco onde, inclusive, a gente não tinha terminado o campeonato, nós não tínhamos terminado o campeonato e no meio dele já nós tivemos a suspensão dessa forma de incentivo. O que particularmente trouxe até prejuízos pessoais, porque eu tive que terminar e bancar, honrar com as pessoas que eu tinha feito compromisso, e esse período de suspensão da lei até a nova, que ainda está em desenho... O tempo não para, né? O tempo não para, criou esse ato, né? E o que você tem um projeto baseado em lei de incentivo, tínhamos algum investimento privado, como o Pague Menos, que abraçou a gente pra caramba, só que não foi possível tornar sustentável. Então, a Carla e o Vendramini são as pessoas que assumiram, né, essa responsabilidade, que eu deleguei a eles a responsabilidade de continuar o projeto, tentaram, né, à medida do possível, manter aqui em Americana e acabaram indo para Campinas por uma questão de sobrevivência da equipe enquanto projeto deles. Então, eu acho que hoje o esporte amador, sem qualquer tipo de incentivo fiscal, seja ele como for, como já tem incentivo estadual, como tem incentivo federal, através de deduções de imposto, ele é muito difícil ser praticado, né? Mas tem um outro lado da moeda, que eu falo muito com o pessoal da Liga, que nós temos que fazer a lição de casa. Não dá mais para chegar no empresário e nas empresas e falar, olha, eu quero patrocínio. Enquanto a gente não se conscientizar que precisa profissionalizar o esporte através de estruturar ele como um produto e oferecer às empresas, como você oferece seu programa, você oferece mostrando o quanto é benefício para a empresa, o retorno que ele dá, a imagem. E o esporte tem que ser assim, o esporte precisa ser menos paixão e mais profissionalização, porque senão a tendência é que vai fazer um orçamento,
diminui do esporte. Vai fazer não sei o quê, diminui do esporte. O esporte não é só a Copa do Mundo, Olimpíadas. O esporte é muito maior do que isso. É incentivo à criançada, é incentivo social, e isso realmente prejudica o desenvolver das pessoas. Tá. Mas o basquete saiu daqui e continuou. Continuou por onde e como está agora? Em Americana, continua tendo um projeto social, Sim. que é administrado, inclusive, pela Unimed, pela DCF Unimed. Isso continua, não tem a categoria principal, mas... Que é o espelho, né? Que é o espelho. Mas o basquete feminino, ele passa agora por uma reconstrução, né? Eu digo até assim, o basquete feminino, ele nunca deixou de acontecer. Ele paga por uma Algumas reconstrução. fotos, enquanto você está falando, Ricardo, gostaria que você comentasse, desculpe interromper. Isso foi nos últimos 2 anos que nós fizemos uma parceria com o Corinthians e nós fizemos uma disputa de 2 ligas nacional, nós vencemos uma e nós conquistamos 2 campeonatos sul-americanos, que era uma coisa inédita para a cidade americana. Aí foi um lançamento num projeto social na DC Unimed, com a presença da Paula, e que é uma parceira, uma amiga que sempre está me dando orientação, sugestão. Então, é uma pessoa que eu tenho bastante respeito pela essa reconstrução do basquete agora no momento mais nacional. A Paula começou no Divino em Jundiaí? Ela Peguei começou, você agora, hein? pegou. Porque nessa época eu jogava basquete. Magrão. Rapaz, eu joguei muito tempo no Regatas, Clube Campinas, Regatas e Natação e no Tênis Clube. Verdade, eu tenho uma certa idade, mas também tenho um certo tamanho, hoje eu não sirvo nem para ala, né? Na época eu era pivô. Mas vamos continuar com a história lá. E as fotos? Olha lá, Hortência. Hortência. Eu digo sempre assim, que Paulo e Hortência e Janete isso aqui foi um período que a seleção brasileira, nós pedimos que a seleção brasileira pudesse ser treinada em Americana. Então nós trouxemos muita coisa bacana para a Americana. Aqui um projeto que a gente lançou agora, que é LBF nas escolas. Sim. Eu bato muito na tecla e tenho batido agora de forma mais intensa de que nós precisamos trazer de volta o esporte para a escola. Magrão, quem não lembra do nosso professor de educação física? Exatamente, é o berço de tudo, né, Exatamente, e foi esquecido, cara. Hoje praticamente a gente tem o basquete nas escolas de uma forma mais que obrigação, não como realmente vocação. Então, nós criamos esse LBF nas escolas porque a gente precisava ter uma liga um pouco mais bem explorada. Então, nós demos um passo muito grande com relação à liga. Agora, nós precisamos fazer com que as crianças se interessem pela liga, porque já existe o espelho, e volte a engrenagem das pessoas voltarem para as escolas e cobrar que as escolas sejam realmente uma porta de entrada para o esporte. Aqui, antigamente, você vem de outra cidade, né? Desculpe aqui, Estrela do Oeste. Quero voltar. Estrela do Oeste, mas você morou em Jales, morou em outra cidade. Morei em Jales, até você vim para ficar aqui. Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, onde inclusive eu joguei basquete para Santa Bárbara do Oeste, depois vim para Americana. Antigamente, aqui na cidade americana, haviam aí muitos campeonatos, né? Inclusive na época do Kennedy, não sei se já te falaram isso aí. Já. O campeonato 8 de maio, onde todas as... Era um negócio que fervia. O basquete handball em Americana, antigamente, era uma festa. De uma hora para outra, Morreu. Morreu. Principalmente o masculino, o feminino vinha também, o vôlei teve aí um aquecimento em uma certa época, mas isso depende, que nem você falou, depende do incentivo da própria prefeitura, do próprio estado, no caso, das escolas sempre terem aí a escolinha de basquete, a escolinha de vôlei, para você qual ter, esporte. qualquer Seja qual esporte, Se você não começar, seja saindo da escolinha, né? A escolinha com 6, 7 anos, é isso, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, na minha época era mini-mirim. Mini-mirim, pré-mirim, infantil, depois infante, juvenil, e aí vai. E aí vai. É isso aí. Hoje em dia, não sei, aqui continua, né? Eu acredito que o pessoal continuou o trabalho que você deu aí, o espelho para a cidade. Continua, o trabalho continua sendo feito pela DCF Unimed, nas cidades de abrangência dela, mas eu acho que tem que ser muito maior essa participação. Isso aqui foi ontem, lá em Santo André. Olha que legal. Esse projeto, nós estamos voltando essas pessoas de referência como a Janete nas escolas municipais, estaduais e privadas. Então, isso aqui aconteceu em Santo André, hoje tem em São Bernardo do Campo, que é realmente voltar às origens. Então, nós estamos fazendo um movimento na Liga muito grande, que é voltar o basquete, o esporte em si, às origens. E aí, quando você tem uma Janete disposta a fazer isso, se prontificar a fazer isso, que a gente mostra que a gente está no caminho certo. Então, a Janete falou, eu sei que isso é importante, eu sei o quanto isso faz diferença, que fez para mim, ela fala. Então, o LBF nas escolas veio realmente para mexer com esse assunto.
Antigamente o pessoal fala, por que os Estados Unidos têm o melhor basquete do mundo? Porque em cada esquina tem uma quadra, tem uma tabela, né, onde de repente você tem o pessoal brincando, 21, não sei como é que é o jogo de lá, e de repente é o porquê. Antigamente o Brasil tinha em cada esquina também um campinho de futebol, coisa que não tem mais também, né? Exatamente. O campinho de várzea, o campinho da esquina. Virou empreendimento, virou prédio, né? Virou prédio, não tem mais aqueles terreninhos vagos que o pessoal jogava futebol. E o basquete também precisaria de mais incentivo nessa área, né? Nos Estados Unidos tem cota esportiva. Nós temos no Brasil, nos Estados Unidos hoje, mais de 40 atletas, mulheres, em universidades, jogando por universidades, que conseguiu entrar através da cota esporte. Pelo basquete, elas conseguiram uma oportunidade de bolsa, mais de 40 nos Estados Unidos. E tem mais, tem que ter o desempenho estudantil, o desempenho não físico. Esquece, se não tiver... Se não tiver nota, não tiver... Tchau, cai fora, né? Vai embora. Isso então, lá é diferente, lá você entra na universidade pela sua capacidade esportiva e você tem que fazer essas duas paralelamente. Tá. Agora, falando uma coisa chata, mas que a gente tem que falar, a parte dos dirigentes, né? Eu, inclusive, vi um vídeo seu outro dia falando a respeito de algumas coisas que aconteceram no basquete nacional. Eu acho que tem que ser exposto, tem que ser mostrado, porque essas pessoas que estão aí ganhando dinheiro através de corrupção, mamando nas tetas do governo, do esporte, tem que cair fora. Tem que cair fora e a porta está aberta. Eu acho que, de repente, você conseguiu pelo menos uma melhora nesse lado, na parte do basquete. Gostaria que você falasse a esse respeito, e que não economizasse palavras, não. Ô, Magrão, qualquer instituição esportista que tenha um presidente que dependa financeiramente daquele esporte, daquela modalidade, daquela instituição, a tendência é alta que algo ruim pode acontecer. Então, algo ruim é corrupção. Corrupção. Então, assim, enquanto presidente da Liga, a primeira ação, há um ano já nós estamos como presidente da Liga, a primeira ação nossa foi cancelar a remuneração ao presidente. Então, eu cancelei para depois entrar como presidente sem remuneração. A corrupção que a gente vê hoje no dia a dia, a roubalheira que a gente vê hoje no dia a dia, no esporte, é tão acentuada como. Só que o esporte, por ter coisas positivas, ela maqueia o que está acontecendo por trás. Então, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma Confederação Brasileira de Basquete extremamente tendenciosa nesse sentido, ao ponto de que todo mundo reclamava, só que ninguém ia lá e dava a cara a tapa. Nós, através de um grupo, e eu acho que assim, que hoje tudo que acontece com o Ricardo é em função de pessoas que estiveram ao meu lado e me levaram a esse espaço, nós resolvemos fazer um embate com a Confederação no sentido de que, para que respeitasse a modalidade, que houvesse um respeito. Isso virou página em todo lugar, isso virou mídia, eu apanhei pra caramba, porque na verdade nós demos a cara a tapa a isso. Outras pessoas que eu imaginei que poderiam vir enfrentar essa situação não se esconderam. E isso foi talvez minha maior decepção, porque quanto ao ex-presidente eu não esperava nada. Lógico. Mas de pessoas do bem que conhecem a modalidade, sabia o que estava acontecendo, me trazia até informação, está acontecendo isso. E na hora que a gente foi brigar, se recolheu. Então eu fiquei 2 anos, minha família sofreu, meu pai e minha mãe sofreram pra caramba, minha esposa. Então a gente sofreu muito, porque o desgaste foi muito grande. E essa semana, segunda-feira, a nova Confederação Brasileira de Basquete, e é importante dar nome aos bois, o antigo presidente era Carlos Nunes. Carlos Nunes. Que não tem o meu respeito, que não tem minha admiração, que acabou com a modalidade chamada basquete em 8 anos. É só ver o que aconteceu de 8 anos para trás e o que tem acontecido agora em diante. E agora, há um ano atrás, assumiu o Gui Peixoto, que é um empresário, que não depende financeiramente da modalidade e que prometeu que iria fazer todo o levantamento de tudo que tinha acontecido na Confederação há 8 anos, fez levantamentos com a auditoria externa e apresentou o que nós imaginávamos, um prejuízo de mais de 38, 40 milhões, e que isso, vamos falar isso como se fosse uma incompetência de gestão, por mais que tem que ser muito bom para gastar tudo isso. Incompetência de gestão, cartão corporativo, viagem da família para Europa, passeios, então assim, utilizando o dinheiro do esporte para si próprio. E aí isso foi apresentado agora, a Assembleia
formada agora por atletas também, que é o novo modelo que o Gui Peixoto implantou, decidiu por uma suspensão de 10 anos do presidente Carlos Nunes, de todo o cargo relacionado à confederação e entidades ligadas à confederação, o que eu acho extremamente pouco. E ontem fiz até um apelo para o Gui que ele pegasse toda essa documentação e encaminhasse ao Ministério Público, ao Ministério Federal, para que realmente se pague. É um cara que destruiu um esporte por 8 anos. Isso locupretou. É isso? Nossa, eu não sei a palavra qual mais feia se aproveitou da situação. Então, né? eu acho que o esporte em geral, o Magrão, os dirigentes, as confederações, a gente não para de ver apelo de coisas que estão acontecendo. Então, nós precisamos realmente moralizar o esporte também. Tá certo. Molina, agradeço imensamente a sua participação. O tempo ficou curto, você me desculpe, tem muito assunto para a gente falar aqui. Olha, eu tenho aqui, tem de pergunta para fazer, coisa interessante, viu, gente? Não é coisa, de repente, além de amigo que somos, né? Mas tem coisa interessante do esporte, do basquete, coisas que, de repente, o Molina está fazendo que é muito interessante, né? Mas não vai faltar oportunidade, já estou convocando você para daqui uns dias a gente bater um papo e terminar essa história que faltou aqui, ok? Tá bom? Olha, eu gostaria que você falasse a respeito disso aí. Isso aqui foi o lançamento da última LBF, muito diferente do que tem sido feito nas outras, LBF 2018, com mascote, com as crianças. Olha que legal. É um novo momento do basquete feminino, graças a Deus. Tá certo. Molina, sucesso, obrigado pela participação e vamos estar aí falando mais sobre o basquete aqui no SPN TV News, ok? Obrigado, Magrão. Vamos aí. Um abraço. Bom, pessoal, na sequência você fica com o esporte, na sequência aqui da RPTV. Amanhã eu vou estar falando a respeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que vai estar com Paixão de Cristo lá na usina Silos. É muito legal, não perca, tem grandes imagens amanhã para você. Fique ligado aqui na RPTV, no SPN TV News.